Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade que está na perfeição. E como estamos a caminho, ainda somos espíritos imperfeitos, em busca de sermos bons espíritos, nós temos defeitos, nós temos vícios, os quais temos que erradicar do nosso coração, como bons jardineiros que somos. E a nossa reflexão de hoje se baseia numa passagem da Epístola de Paulo aos Hebreus, que diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Vamos repetir. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Isso significa o quê? Que Paulo foi aquele espírito encarregado de divulgar o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade. Isso aconteceu há 2000 anos. Depois, muitos seguiram os passos de Paulo, levando o Evangelho, e ainda outros seguem nos dias de hoje, levando o Evangelho a todos os povos. E Paulo diz o seguinte: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração. O que significa isso? Significa que o Evangelho, que a gente pode resumir em uma sentença: ama a Deus e ama teu próximo, continua sendo levado nos dias de hoje a todos os povos, em todos os segmentos religiosos. O Evangelho de Jesus é para todo o planeta. Jesus não fundou nenhuma religião. O que acontece é que as religiões se apropriaram dos ensinamentos de Jesus e cada um distribui a sua maneira. É importante a gente compreender isso. Jesus não fundou nenhuma religião, mas se nós analisarmos todas as religiões que existiram e que existem no planeta, todas elas querem a mesma coisa, ou seja, aproximar a criatura do Criador. Então, a semeadura do Evangelho é variada. Alguns a semeiam através da poesia, outros comentando-lhes a verdade, e outros também interpretam as lições. E nos dias de hoje, é claro que lentamente vai sendo substituída a fé cega pela fé raciocinada. Então, o Evangelho, além de falar ao coração, as palavras de Jesus têm que falar também ao nosso raciocínio. E a partir do momento que a gente compreende as verdades que existem no Evangelho de Jesus ou na Boa Nova, que não são nada mais, nada menos que as leis que regem o universo físico e moral. Que o universo físico, ele é reflexo do universo moral.
o atual estágio do planeta Terra é um reflexo dos espíritos que estão encarnados aqui no planeta e também daqueles que orbitam em torno do planeta. E os espíritos que 1/3 está encarnado e 2/3 estão desencarnados. Então, nós somos a soma de tudo isso. E vem o Evangelho de Jesus, nos dias de hoje, nos falar ao raciocínio e ao coração. E o que acontece? O Evangelho de Jesus renova as leis. Ele aperfeiçoa os costumes e clareia os caminhos. Quando nós vemos hoje o sofrimento dos ucranianos que foram atacados, invadidos pelos russos, quando nós vemos hoje o sofrimento dos turcos e dos sírios que foram tomados por um terremoto, o Evangelho esclarece e o Evangelho conforta. Então, o que acontece? Através da dor, nós crescemos, nós evoluímos, nós compreendemos o planeta. E através da dor, da nossa e também dos outros, nós aprendemos que as palavras são importantes, mas que também precisamos de ações. Vai chegar um momento em que o Evangelho do Mestre Jesus, a lei de amor, vai ser incluída nos princípios, nos ideais, e aí nós veremos que as aspirações de paz e tranquilidade e a esperança que nós temos de um mundo melhor vai depender primeiro dos nossos pensamentos e depois dos nossos gestos. Por quê? Porque se o céu nos permite espalhar a divina mensagem no mundo, um dia vai exigir que nós nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Claro que este é um processo. Cada um evolui de uma maneira, cada um evolui numa velocidade, mas chega um dia em que todos nós, cansados de sofrer, nós pedimos ajuda a Jesus e Ele está sempre disposto a nos auxiliar. Através do quê? Através dos irmãos que estão no nosso caminho. E nós, cada vez que pudermos estendermos a mão para alguém, nós estaremos sendo as cartas vivas, como diz Paulo, as suas cartas que ele endereçava às comunidades cristãs. Pensemos nisso, enquanto eu desejo que tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.